e vai iniciar aqui o processo. Ele vai começar a oscilar, ele vai começar a chavear esse transformador. Ele vai mandar um pulso para cá, o transistor vai chavear aqui o transformador. Esse circuito aqui que alimenta o capacitor é o starter, é o início. Somente no início. Quando a máquina liga, esse transformador, através de uma bobina que vem por esse resistor, por esse diodo aqui, olha, assume aqui a função de alimentar o circuito, porque esse integrado ele precisa de energia para ele trabalhar. Então, quando a gente estiver consertando aqui os componentes, esses resistores vai levar uma tensão inicial para carregar esse capacitor, o suficiente para iniciar o processo. Então, você deve medir aqui nesse pino 7, aproximadamente 14 volts. E no pino 6, aqui, é o output é a saída do integrado, que vem aqui através desse resistor em direção ao gate desse transistor. Então essa é a lógica. A alimentação de 14 volts em cima desse capacitor que vem para o pino 7. Saída pino 6 que vem aqui para o gate. A fonte auxiliar, quando acontece esse tipo de problema, você tem que testar esse componente. Esse aqui você já troca logo, porque ele é muito barato, baratinho, né? Barato que eu digo, valor baixo. Em curto. Esse é um MOSFET. Aqui a gente tem um gate, aqui o drain e aqui o source. Está em curto o pino 2 com o pino 3. Esse transistor ele é famoso, ele é aprovado, né? É o 3878, um MOSFET. Eu vou preferir usar esse daqui porque ele é original, está perfeito. Melhor do que comprar um por aí, duvidoso, né? Esse aqui é o C3843. Mas vamos colocar um novo aqui. Vamos usar uma solda de baixa fusão para ajudar. Sacar esse CI que é soldado, que tem solda por baixo e por cima. É melhor usar uma solda dessa aqui, né? O C3843. O conserto que a gente fez aqui na fonte auxiliar foi relacionado aqui esses três componentes. Esses resistores estavam queimados. Originalmente é de 1%, eu coloquei de 5%, mas coloquei uma potência melhor, não tem problema algum, já consertei muito, dá certo. E aí o que acontece? Para você consertar essa máquina de solda, essa fonte auxiliar, você tem que entender alguns detalhes. Por exemplo, aqui tem uma alimentação, e por esses três resistores aqui, de 100K cada um, 300K, né, que é o conhecido como start, né, circuito de start, aquele circuito inicial, porque para esse CI aqui começar a oscilar, começar a funcionar, chavear, ele precisa de energia. Então, inicialmente, né, naquele instante inicial, essa alimentação vem por esse circuito e vem aqui para esse capacitor. Olha, aqui deve ter, que trabalha com 14 volts mais ou menos. Então, vem por aqui, carrega.
o capacitor e o circuito integrado começa a funcionar. Depois que ele começa a funcionar, ele vai chavear esse MOSFET. Ele vê que a gente trocou ele, né? Ele vai chavear. E, posteriormente, quando a fonte começa a funcionar, esse transformador, através de uma bobina que tem aqui específica, que serve apenas para alimentar esse circuito eletrônico, né? Ele vai assumir a função que inicialmente era fornecida por essa fonte de tensão, que ele vai fornecer. Então, você deve ficar de olho em 14 volts aqui no pino 7 desse integrado. Se a fonte não estiver funcionando, então você vai medir aqui 8 volts, 9 volts, que é o suficiente para iniciar aqui o funcionamento da peça. Mas o normal dele é 14 volts. Né? Quando tem 14 volts aqui, significa que esse transformador está alimentando, que está funcionando. Ok? Os defeitos que mais apresentam é esse CI queimar, esse aqui queimar, esse resistorzinho aqui abrir, né? Bom, então são os defeitos muito simples em fontes chaveada, né? Chaveada. A gente pode usar o multímetro, confirmar aqui no 14 volts, né? 14 volts aqui no pino 7. Funcionamento normal. Você pode também usar um osciloscópio e verificar no pino 6 a saída do pulso PWM. Aqui, olha. No pino 6 você tem aqui essa forma de onda, né? Pino 6. Se você tiver essa forma de onda e não funcionar a fonte, então você deve ficar de olho nesse MOSFET e nesses dois resistores. Se esses resistores abrir, não vai oscilar. Você vai encontrar a forma de onda normalmente aqui, né? Pode ser que você encontre durante um instante em que o CI estiver funcionando através do circuito aqui de start, né? O resistor de start vai alimentar aqui e você vai ver essa forma de onda, ok? Então, comprovado que está tudo ok, você pode comprovar o funcionamento fazendo verificando, né? Verificar aqui no secundário quantos volts está saindo, tá entendendo? Um bom ponto de partida para verificar se a fonte está ok é você medir uma tensão do lado de cá, por exemplo. Eu vou medir aqui 24 volts. Olha, ventilador funcionando a plena carga e 24 volts. Ventiladores em curto, esses ventiladores são eletrônicos, né? Esses coolers, eles são eletrônicos. Então, se ele entrar em curto, ele pode fazer parar a fonte de alimentação. Quando você pegar uma fonte dessa inoperante ou com mau uso, aí você desconecta os ventiladores da máquina para ver se ela mede a tensão, para ver se vai funcionar ok, né? Bem, espero que esse vídeo lhe ajude de alguma forma, né?